Olá, meus irmãos, graça e paz. Eu sou o presbítero Gregório, de Campo Grande, Mato Grosso do Sul, trazendo mais um pedacinho do Maná dos Céus, falando acerca do ministério pastoral. Dentro do ministério pastoral, estou falando sobre vida conjugal, que todos os homens que querem exercer o ministério pastoral deveriam ter em sua mente que há uma necessidade de ter uma companheira, ter uma esposa. Vou usar hoje o livro de Cantares de Salomão, capítulo 8, versículo 6 e 7. Está escrito assim: põe-me como selo sobre o teu coração, como selo sobre o teu braço, porque o amor é forte como a sepultura, é duro como a sepultura o ciúme. As suas brasas são brasas de fogo, labaredas do Senhor. As muitas águas não poderiam apagar este amor, nem os rios afogá-lo. Ainda que alguém desse toda a fazenda de sua casa por este amor, certamente a desprezaria. Muito bem, amados diletos irmãos, eu estou falando dentro do ministério pastoral sobre o amor verdadeiro entre o homem e a mulher. Eu tenho observado que nesses últimos dias muitos relacionamentos começam onde outros tantos terminam. Isso significa relacionamento pela internet, ou seja, online. Então temos visto que muitas pessoas têm buscado relacionamento através da rede social. E isso seria bom? Isso seria aprovável? Alguns relacionamentos têm dado certo, outros tanto têm acabado em divórcio. Temos observado que o uso do Facebook tem trazido também problemas para a vida conjugal. Portanto, a mesma rede social que permite fisgar o amor da sua vida pode ajudar a levá-lo embora. Esse cenário de relacionamento que se constrói e desmorona muitas vezes, que acaba muitas vezes desmoronando no simples toque, faz muita gente pensar ainda se é possível viver o amor verdadeiro para toda a vida. Mas eu acredito, amados, que existem muitas pessoas que sonham com um verdadeiro amor para toda a vida. Precisamos pensar sobre o nosso modo de nos relacionar. Precisamos pensar deste modo para alcançar o nível de relacionamento que realmente traz significado para a vida. Precisamos, então, analisar, amados, o amor do nosso tempo, desse tempo atual, da atualidade. Ele não é semelhante ao amor dos nossos pais. O amor do tempo atual, ele foi ampliado para englobar muitas coisas, mas tem muitas vezes esvaziado a alma do ser humano. Em vez de haver mais pessoas atingidas, mais vezes os elevados padrões de amor, esse padrão foram baixados como resultado o conjunto de experiência as quais muitas vezes poderiam levar o ser humano a ter uma vida sentimental abundante,
a ter uma vida repleta de amor. Eles podiam ser muito. Hoje em dia, é normal ouvirmos falar de pessoas que têm noite avulsa de sexo. E essas noites avulsas de sexo são referidas pelo codinome de fazer amor. Amor, na linguagem poética de Salomão, se apresenta como algo muito maior, algo permanente, algo recompensador, do que as conexões e as desconexões de amores que se fazem eterno enquanto duram. O poeta bíblico Salomão não se refere ao amor como uma chama que se apaga, mas ele se refere como uma labareda. No livro Cântico dos Cânticos, no capítulo 8, versículo 6, ele deixa bem claro. Ele pede para que a pessoa amada a ponha como selo sobre o seu coração, como selo sobre o braço. Ele diz: porque o amor é forte como a morte, é duro como a sepultura, o ciúme inclusive. E ele diz que as suas labaredas, as suas brasas são brasas de fogos, labaredas do Senhor. É isso que Salomão, o poeta do amor, ele faz menção acerca daquilo que ele acredita ser o amor. E ele segue adiante e ainda diz: porque por esse motivo nem muitas águas conseguem apagar o amor. As muitas águas não poderiam apagar este amor. E ele diz que nem os rios afogá-lo. E ele diz ainda que alguém desse toda a fazenda da sua casa por esse amor, ele certamente desprezaria. Então não há como apagar o verdadeiro amor. Embora tanto se fale que ninguém é de ninguém e se defenda um amor com leveza, sem haver uma cobrança, sem haver nem sequer um compromisso, dentro de muito ser humano, amados, ainda bate um coração que deseja entregar-se de corpo e alma a um amor verdadeiro. Eu acredito nisso, amados, que muitas pessoas no mundo têm um coração batendo desesperadamente para entregar-se de corpo e alma a um amor verdadeiro. A busca por um amor verdadeiro, ele é natural ao ser humano, porque o próprio Criador projetou o homem e a mulher para uma experiência de uma profunda unidade. Por essa razão, a palavra de Deus diz que o homem deixará o pai e a mãe e unir-se-á à sua mulher, e eles se tornarão uma só carne. Gênesis 2, verso 24. Então, como eu sempre tenho vos dito, essa curta sentença bíblica, ela foi pronunciada pelo próprio Deus. Ele mostra o grande segredo para a felicidade em um relacionamento que se sustenta e se satisfaz. Ambas as partes sentem prazer nesse relacionamento. Para que essa fórmula funcione, antes que o casal venha a se unir, a orientação divina é deixar isso. Pode parecer simples, mas merece atenção. Precisamos compreender que a Bíblia não orienta os casais a abandonar os pais, mas a aconselha a renunciar à supremacia dos antigos afetos, a renunciar o vínculo do amor paternal para unir-se ao amor eros, a renunciar o vínculo do amor estabelecido
pelo afeto paternal e abraçar o amor estabelecido pelo casal. Este amor deve estar acima de qualquer outro amor. Nada além do que aquilo que Deus providenciou para cada um de nós. Nem mesmo a família de origem deve ser mais importante do que o laço afetivo que une um casal no seu matrimônio. Esse princípio se aplica a todas as relações estabelecidas antes do casamento e depois dele. Quando isso não ocorre, então surgem os problemas, os divórcios, surge a crise. E quando a crise explode no casamento, quero dizer para os irmãos que isso aconteceu com um casal, amigo meu, casado havia apenas 4 anos, tinham acabado de financiar o seu primeiro imóvel. Não vou dar nome para esse casal. Ele trabalhava na construção civil e ela era funcionária pública, trabalhava como professora. E com as novas pressões financeiras sobre o casal aumentou a sua carga no trabalho. A esposa pegou aulas particulares. O marido passou a ser voluntário para as horas extras. Além de ganhar um pouco mais no final do mês, tinha em vista a própria promoção para um cargo mais elevado. E no final do ano, antes de voltar para a casa, para tomar posse dos seus imóveis, eles já estavam começando o processo já de separação, pois o marido passou a frequentar reuniões de colegas e superiores. Essa reunião passou a ser mais frequente. Afinal, quem não é visto não é lembrado. Em meio a essa realidade, a mulher passou a viver momento de solidão. E momento de solidão, ela adicionou no Facebook o seu antigo namorado da sua cidade natal, cheio de dívidas, esse casal passou a ter uma frequente briga e ambos estavam sempre ausentes. Quando estava em casa, queria apenas muitas vezes descansar ou assistir uma TV, dormir. Ela sentia saudade da casa dos seus pais, dos antigos amigos de infância, e inclusive passou a sentir falta do seu ex-namorado, que agora conversava com ela frequentemente através do Facebook. E isso começou a colocar em dúvida, pois pelo menos ela tinha boas lembranças do seu ex, mas com seu companheiro agora, o seu marido estava ausente todos os dias e cada dia chegava mais tarde, pois tinha as longas reuniões com os seus colegas de trabalhos. Quando acabava muitas vezes aquelas reuniões de amigos, iam comemorar muitas vezes num barzinho, diante de uma rodada de cerveja. E isso veio causando um problema na vida conjugal. O casamento estava prestes a romper-se. O casamento digno de honra, ele tem um valor incalculável, amados, e não pode ser comparado com qualquer coisa, e também não pode ser trocado ou comprado por dinheiro algum, porque o preço que se paga por ele
é a entrega completa de um ao outro. E este casal não estava tendo a sua entrega completa. Enquanto o casal discutiu, ele também foi muitas vezes confrontado pelos seus erros. A esposa começa a lançar no rosto desse marido que ele gastava muito tempo com os amigos, e ele começou também a olhar as coisas que ela postava na página do Facebook do seu ex-namorado, e isso o magoou profundamente. E já não estava mais não havia mais entendimento entre os dois. Então, amados, precisamos compreender, assim como eles, muitos casais se calam sobre suas decepções e mágoas no relacionamento, permitindo que uma outra relação ou interesse assuma o lugar que deveria ser exclusivamente do casal. Quando a Bíblia diz que o matrimônio deve ser digno de honra, que está em Hebreus 13, verso 4, isso significa que esse versículo é o único a ter valor, que não se pode medir. Não está à venda uma fórmula de um casamento abundante, pois temos que seguir a orientação de Deus. Dessa maneira, mesmo que alguém ofereça toda a riqueza, disse Salomão, ainda que as pessoas ofereçam toda a riqueza da sua casa para adquirir o amor, seria totalmente desprezado. É isso que está no livro de Cântico dos Cânticos, capítulo 8, verso 7. O casamento digno de honra tem um valor incalculável e não pode ser comprado por dinheiro algum, porque o preço a ser pago por ele é a entrega completa um do outro. Quando isso ocorre, os dois se tornam uma só carne. Então já não há mais espaço para ocultar fatos e encobrir sentimentos. Não há segredo escondido, mas confidência compartilhada um com o outro. Felizmente, o meu amigo e minha amiga resolveram recolher os cacos de um casamento quebrado e dar uma nova chance para o seu relacionamento. E assim, eles seguiram junto, buscaram um aconselhamento, conversaram um com o outro e decidiram buscar um conselheiro familiar, alguém cristão, para tentar superar a crise que eles estavam passando. Mas eles não conheciam ninguém para ser o seu conselheiro sentimental familiar. Mas ele tinha um amigo como amigo e conversaram comigo. E depois de uma conversa tensa, ambos acusavam-se mutuamente. O Senhor me orientou para que eu pudesse ajudar esse casal. E hoje eles estão bem, estão com sua vida repleta, vivendo uma vida abençoada. Eles passaram a viver uma vida feliz, pois perdoaram-se mutuamente, pois ambos estavam ferindo um ao outro. Ambos estavam ferindo um ao outro. Eu fiz eles a ler o livro de Efésios, capítulo 5, verso 3, onde diz que cada um de vocês também ame a sua mulher como a si mesmo. E diz, a mulher trate o marido com todo respeito. Eles compreenderam que estava errado e pediram perdão ao outro. E pela graça de Deus, junto oramos a Deus. Quando o apóstolo Paulo recomenda ao marido que ame a sua esposa, ele compara esse amor ao próprio amor de Cristo, que se entregou para nos salvar. Efésios capítulo 5, verso 25. Portanto, amados irmãos, amar que
um ao outro é que se espera do casal. O amor que se espera de um homem é o amor sacrificial, que se sacrifique pela sua esposa para que ela seja feliz. Assim como Cristo deixou a glória dos céus para se tornar um servo sofredor, assumindo sobre si o castigo que nos trouxe a paz. O marido deve abrir mão de desejos e ambições pessoais que trazem muitas vezes prejuízo à família. O presbítero Gregório não tem grandes ambições, amados, mas eu me preocupo que o meu lar seja um lar abundante. Eu me preocupo com minha esposa, eu me preocupo com meus familiares. Não fui um bom pai para minhas filhas, mas eu sei que elas me amam profundamente. Não fui um bom marido para minha esposa, mas hoje eu percebo que minha esposa me ama profundamente. Cristo não poderia ser o Salvador do mundo, amado, se tivesse escolhido salvar a si mesmo, mas ele preferiu sacrificar-se pela igreja. E assim cada homem, cada marido, por sua vez, o homem não pode salvar a sua família sem escolher sem escolher a salvar-se da sua própria ganância, sem deixar de lado os próprios interesses, as próprias vaidades pessoal. O primeiro passo para resgatar a família é esquecer o próprio prazer para satisfazer a própria vida conjugal, para que haja uma satisfação da própria esposa. É o carinho indicado por Deus. Esse caminho também é indicado pelo próprio Deus. O homem deve dar à esposa, a Bíblia diz claramente que o homem deve amar a sua mulher, mas a mulher também deve dar o devido respeito para o seu marido. Por Deus, amados, a felicidade não é apenas uma ilusão, mas é um verdadeiro aspecto da própria vida que quer viver essa felicidade. No meu próximo áudio, amado, eu estarei falando sobre o amor que se espera de um homem, o amor sacrificial pela sua esposa. Que Deus vos abençoe abundantemente. Este é mais um pedacinho do Maná dos Céus, falando sobre o ensino pastoral para aqueles que querem ser obreiro aprovado por Deus. Fique na paz do Senhor Jesus. Amém e amém.